Olá rapazes, moças e uns e outros, meu nome é Michael Jefferson e seja bem-vindo para mais um vídeo do canal Galera Piratas do Caribe. E o assunto do vídeo de hoje é Senta que lá vem o conto do Sr. Joshua Gibbs. Assim como o da Angélica, esse foi um dos Senta que lá vem um conto mais pedidos no canal. Então, peço a vocês que se você gostar do vídeo, compartilha com seus amigos, posta no Facebook, me marca, vamos fazer com que o canal dê aquela crescida, certo? Estamos chegando perto do aniversário do canal. E aquela questão, o Senta que lá vem o conto, eu faço toda a história do personagem desde a sua primeira aparição até a sua última aparição. E para que o vídeo não fique tão longo, abrimos as velas, recolhemos a âncora e zarpamos para o vídeo. Infelizmente, a infância do Joshua Gibbs não aparece em Piratas do Caribe. Não existem livros sobre isso, não existe conteúdo sobre isso. A primeira aparição dele na saga de Piratas do Caribe não é em Piratas do Caribe 1. A primeira aparição dele é no livro Jack Sparrow, Os Pecados do Pai. Daquela saga de livros que eu falei que conta sobre a adolescência do Jack. Nesse livro de questão, fazendo um resumo rápido, fala que o Capitão T junto com o Jack foram capturados pela Marinha Britânica. Isso porque um amigo do Jack, o Fitzwilliam P. Dalton III, havia trabalhado contra o Jack. Durante parte da saga ele acabou se apresentando como se ele fosse amigo do Jack, como se ele quisesse ser um pirata, mas na verdade ele era um infiltrado. Avançando na história a gente acaba vendo que o Jack e o T foram presos pela Marinha Britânica e que o almirante simplesmente foi lá e prendeu os dois. Mas neste navio em questão trabalhava um certo homem que era muito amigo do Capitão T e de toda a sua família, o Sr. Joshua Gibbs. O Gibbs simplesmente trabalhava naquele navio assim como ele trabalhava no navio que estava levando Elizabeth e o governador Swan para Port Royal. Quando ele percebeu que o T, junto com sua tripulação, haviam sido presos, ele esperou que as pessoas ali daquele navio dormissem, foi lá e libertou tanto o Capitão T quanto o Jack. Foi nesse momento que o Jack viu pela primeira vez o Sr. Gibbs. O Sr. Gibbs simplesmente ficou vendo toda aquela situação e tentou ajudar a tripulação do Capitão T a voltar para o seu navio, que também estava sendo puxado, podemos dizer assim, e estava indo junto com o navio britânico para sofrer as consequências. Acontece que o Fitz acordou, brigou com o Jack brigou com o Fitz, o Jack quase acabou com o Fitz, mas o Capitão T resolveu parar. Quando isso aconteceu, a tripulação daquele navio acordou, e quando a tripulação acordou e foram atrás deles, o Fitz mostrou onde estava o Jack e o T, e mais uma vez começou a batalha. O Jack continuou batalhando com o Fitzwilliam, enquanto o Capitão T começou a brigar com o Almirante, mas agora já posso revelar o sobrenome, o Almirante Norrington. O Almirante tentando proteger a sua honra e a da sua família, do seu navio, o Jack tentando proteger a honra de sua família e também acabar com o Fitzwilliam. O Jack conseguiu acabar com o Fitzwilliam, não chegou a acabar com ele, mas enquanto isso o capitão acabou vencendo o almirante. E durante essa batalha aconteceu uma coisa: o filho do almirante que estava no navio acabou passando por um certo problema, o que fez com que a criança fosse parar na água. Por mais que ele estivesse ganhando a batalha, o Capitão T não pensou duas vezes, ele se jogou no mar e resgatou a criança. O nome da criança? James Norrie. Agora que eles estavam preocupados com a criança e ver se a criança estava bem, o Capitão T e o Jack conseguiram fugir, mais uma vez com a ajuda do Gibbs. Agora que estavam longe, seguem as histórias tranquilamente, mas a próxima aparição do Gibbs só vai acontecer realmente em Piratas do Caribe 1. Depois de passar por diversos problemas no mar, o Sr. Gibbs desenvolveu um certo medo de piratas, por mais que ele também era um pirata meio que recluso. Ele conseguiu ali o perdão da coroa e trabalhar em navios britânicos, mas mesmo assim no sangue ele carregava a questão de ser um pirata. Ele acabou falando para Elizabeth que para que ela não cantasse daquela forma, já que aquela música poderia atrair os piratas amaldiçoados que navegavam por aquelas águas. Então sim, ali ele mostra que ele é bem supersticioso. E logo depois ele vê que a superstição dele faz sentido, tanto que logo na frente surge um navio pegando fogo. O navio onde o Will estava junto com boa parte da tripulação, mas que foi atacado pelo Pérola Negra. Essa é aquela parte do sonho que nós vemos da Elizabeth, onde ela acorda e tudo mais. Mas nesse corte de 8 anos, entre esse sonho da Elizabeth, entre essa situação com a Elizabeth e Piratas do Caribe, o resto de Piratas do Caribe 1, nós sabemos que o Gibbs simplesmente largou aquilo de lado. Ele foi parar em Tortuga
e lá ele era o bêbado da cidade. Além de ser o bêbado da cidade, ele ajudava um homem, o Sam. E este Sam acabou recebendo uma pessoa no seu estabelecimento. Um homem que disse que havia perdido o seu navio e que queria um novo navio, pelo menos um barco com o qual ele poderia estar trabalhando por alguns tempos, fazendo algumas aventuras e tudo mais. Esse homem era o capitão Jack Sparrow, logo depois de ter sofrido o motim. Quando Jack viu que o Gibbs era ajudante do Sam, ele pediu que o Gibbs viesse junto com ele, ajudasse ele, visto que toda a sua família confiava no Gibbs, logo ele poderia também confiar no Gibbs. E o Gibbs se mostrou um baita amigo. Muitas pessoas simplesmente deixavam o Gibbs de lado, mas por mais que o Jack fez as suas navegações com aquele navio, com aquele barco, com o Gibbs e mais alguns tripulantes, quando simplesmente ele resolveu parar com aquilo, a única pessoa que continuou do seu lado foi o Gibbs. Mas depois de alguns anos se aventurando, o Jack simplesmente mais uma vez foi atrás do Pérola Negra. E naquela vez, aí o Gibbs ficou em Tortuga, ele pegou o barco da Ana Maria e foi para Port Royal. Semanas depois que o Jack partiu, ele simplesmente volta e o Gibbs é acordado com um balde d'água. Ele percebe que o capitão está um pouco diferente e naquele momento o Jack fala para ele que está indo pela última vez atrás do Pérola Negra. O Gibbs vê que aquela pode ser a aventura da vida dele e acaba auxiliando o Jack, convidando pessoas ali por Tortuga que gostariam de estar trabalhando para o Capitão Jack. Durante a viagem ele acaba falando para o Will sobre a questão do motim, ele fala que já conheceu o Jack e tudo mais, e quando o Jack sai do navio ele pergunta: mas o que eu vou fazer se tudo acontecer errado? Siga o código. O código fala que se um homem fica para trás, ele é deixado para trás. E por isso a cara de medo, podemos dizer assim, do Gibbs, porque o Jack era um dos amigos mais antigos dele, e tudo que ele queria era que o Jack não ficasse para trás. Mas o pior acontece. Quando Will e Elizabeth chegam no Interceptor, o Jack não está. Ele pergunta: e o Jack? Ficou para trás, e naquele momento toda a tripulação percebe que está na hora de deixar o Jack para trás. A aventura continua, o Interceptor foge com o Gibbs, lá na frente o Pérola acaba interceptando ele, o Gibbs vai parar nos porões, vai parar nas celas do Pérola Negra, e o Pérola Negra em um certo momento é resgatado pela tripulação do Interceptor, e dessa forma a tripulação do Interceptor que havia sido presa resolve tomar conta do Pérola e eles saem dali. Mas por mais que um homem que fica para trás é deixado para trás, isso não poderia se aplicar ao Jack. Dessa forma, quando eles descobriram que o Jack havia sido preso pela Companhia das Índias Orientais, ou melhor dizendo, pelo governo ali de Port Royal, e que seria julgado, eles simplesmente resolveram ir atrás do Jack, e dessa forma auxiliaram ele a fugir de Port Royal no fim de Piratas do Caribe 1. Quando o Pérola Negra está próximo dali, o Jack consegue entrar e o Gibbs fala: existem algumas coisas um pouco mais importantes do que simplesmente seguir o código. Em Piratas do Caribe 2, com a continuação das aventuras, o Gibbs, ao Jack subir no Pérola Negra e não saber para onde exatamente ele queria ir com o navio, quando ele fica balançando o dedo e falando para lá e tudo mais, o Martin acaba questionando ele: você percebeu que existe alguma coisa estranha com o capitão? Ouça o que eu digo, Jack Sparrow está com infortúnio, e o infortúnio de Jack Sparrow é o nosso infortúnio. Ou seja, ele percebe ali que existem algumas coisas estranhas, assim como o Martin percebe, mas a partir do momento em que está complicando para o capitão, vai acabar complicando para eles. Quando o Jack descobre que o Kraken está vindo atrás deles, ele pega e manda que o Gibbs mande o navio para a terra mais próxima, e eles vão parar na Ilha dos Pelegostos. Só que lá eles são aprisionados, cada um em uma jaula diferente, e o Jack é denominado como o deus deles. Mas perceba que, a partir do momento em que o Jack percebe que aquelas pessoas vão acabar servindo de alimento para as pessoas ali da ilha, ele resolve que um grupo seleto de pessoas deve ficar na mesma gaiola. E nesse grupo está quem? O Gibbs, o Martin, o Cotton e outras pessoas que nós vemos ali. E dessa mesma forma, o Will é colocado nessa jaula junto com eles, porque provavelmente nesse momento o Jack já estava pensando em um jeito de fugir. E caso as pessoas fossem falar: tá, mas quem é que a gente vai pegar agora? Qual é a jaula? Vai ser tal jaula, para tentar fugir da jaula onde o Gibbs e o resto da tripulação estavam, de forma que o Gibbs dessa forma estava sendo de certa forma salvo pelo Jack. Quando eles conseguem fugir, eles vão a Tia Dalma. Quando ele chega na casa da Tia Dalma, ele percebe que os conhecimentos dele não estão tão assim, já que existe uma história que ele sabe meio distorcido, e que não é que o Davy Jones estava procurando pelo mar, ele estava apaixonado por uma mulher, e nessa história ele acabou se confundindo ao mesmo tempo que não se confundiu, porque como a própria Tia Dalma fala,
a mesma história, versões diferentes e todas verdadeiras. Saindo dali, eles encontram o holandês voador. No holandês voador, o David Jones fala que o Jack deveria encontrar 99 almas para pagar a sua dívida. E com isso, mais uma vez, o Jack recorre ao Gibbs, falando para que eles vão à Tortuga, e lá em Tortuga o Gibbs vai entrevistar pessoa por pessoa, esperando 99 pessoas que queiram estar participando da tripulação do Jack. E nesse momento, mais uma vez, nós temos o encontro dessas três pessoas, o Jack, o Gibbs e o Norrington. E por que eu digo que o encontro, mais uma vez, desses três? Porque a última vez que os três realmente se encontraram no mesmo local foi quando o Capitão T brigou com o Almirante Norrington, lá há muito tempo atrás, como eu falei na história. E dessa vez, mais uma vez, o Gibbs estava frente a frente com o Norrington, próximo do Jack. Isso não tem nada mais pra história, eu só quis colocar que o encontro dos três foi naquela vez e nessa vez. Infelizmente, eles não conseguem as almas, e neste momento o Gibbs percebe que eles vão precisar fazer alguma coisa caso eles consigam realmente fugir do David Jones. No fim de tudo, quando o Kraken atacou já o Pérola Negra, o Jack olha para o Gibbs e fala: devemos abandonar isso daqui. E ele fala: mas capitão, e o Pérola? É só um navio. E ele percebe nos olhos do Jack a tristeza de estar abandonando, mas aquilo era o certo, já que eles queriam sobreviver. Mais uma vez acontece aquela questão, o Jack fica para trás, e quando eles estão no bote prestes a ir para uma ilha, para ir à terra firme, o Gibbs fala: continuem, vamos lá. E mais uma vez ele tende a abandonar o seu mais antigo amigo até aquele momento. Quando eles percebem que eles têm a chance de ir buscar o Jack lá no baú de David Jones, ele é uma das primeiras pessoas a dizer que sim, eles iriam. E é por isso que ele acaba sendo a pessoa que coordena o ataque subterrâneo ou aquático até Singapura. A batalha acontece, eles conseguem o navio, vão para o baú de David Jones, e quando chega lá, a primeira pessoa a falar com o Jack, após todos eles estarem se encontrando com ele lá no baú de David Jones, quem é que se encontra com ele primeiro? Quem é que fala com ele primeiro? Fazendo um salto agora gigantesco, a gente precisa dizer que eles conseguiram sair do baú de David Jones, depois de sair do baú de David Jones eles são interceptados, quando eles são interceptados eles conseguem fugir, e quando eles conseguem chegar à reunião dos piratas e estão na reunião dos piratas, o Gibbs revê o seu antigo amigo, aquele que de certa forma fez com que o Gibbs virasse amigo do Jack. Quem? O Capitão T, que talvez há muito tempo ele já não... Os eventos continuam, Elizabeth é eleita, eles vão para o confronto, fazem o confronto, brigam com o holandês, e no final de tudo, o Gibbs está forte do lado do Jack, feliz da vida que eles conseguiram vencer o Indestemido, conseguiram vencer o Lord Carter Beckett. E isso também precisa ser ressaltado, visto que, no fim do filme, qual foi a única pessoa da tripulação do Pérola Negra que não foi atrás do Barbossa, e que simplesmente foi escolhido para ficar para trás, visto que talvez ele trairia o movimento e faria com que o Jack conseguisse encontrar mais fácil a Pérola Negra? Ele mesmo, o Gibbs. O Gibbs é deixado para trás e ali naquele momento eles meio que se separam por um bom tempo. O Jack segue a sua vida tentando encontrar a fonte da juventude, e o Gibbs segue a sua vida em busca de notícias do Pérola Negra, talvez para depois conseguir informar ao Jack. Mas anos depois, quando ele descobre que o Jack estava em Londres com um navio querendo uma tripulação, ele pensa: o Jack conseguiu o Pérola, e ele vai até Londres. Chegando em Londres, ele começa a procurar pelo Capitão Jack, procurando pelo Capitão Jack, mas por esse motivo ele acaba sendo preso. Ele acaba sendo preso porque estão confundindo ele com o Capitão Jack, e dessa forma ele vai sofrer as penalidades como se ele fosse o Jack, coisa que ele não é. E neste momento, quem é que surge para salvar a sua vida? Mais uma vez, o Jack, se passando pelo justo e nobre juiz Smith. O Jack acaba conseguindo que o Gibbs seja culpado por ser inocente de ser Jack Sparrow, e portanto comoda sua pena e sentencia que seja aprisionado pelo resto da sua miserável vida moribunda com essas costeletas. Mas ele não vai ser aprisionado, ele vai ser solto, visto que o Jack conseguiu fazer com que os dois fossem levados até um local onde teriam 2 cavalos e tudo mais. Mas, neste caso, eles não são soltos, eles são mais uma vez presos. O Gibbs é preso, é deixado para trás pelo Jack e é reencontrado de certa forma pelo Barbossa, que dessa vez é corsário. Ele acaba tendo de ajudar o Barbossa a ir atrás da fonte da juventude e dessa forma atrás do Barba Negra e do Jack. Quando ele chega lá, ele acaba reencontrando o Jack. Quando ele reencontra o Jack faz ali, ajuda, resgata os cálices de prata, volta para o Gibbs, entrega a bússola para o Gibbs e fala: isso aqui vai ajudá-lo. O Gibbs utiliza a bússola para ir atrás do Vingança da Rainha Ana, em busca na verdade do Pérola Negra, e talvez resgatá-lo para conseguir de volta com o Jack. Neste momento ele vai lá, ele usa
uma manobra que ele aprendeu, que eles utilizaram em Nova Guiné, consegue o Pérola de volta, mas ele acha um pouco que é estranho deixar uma esquadra para trás. E dessa forma, ele pega todos os navios que estavam ali presos em garrafas pelo Barba Negra. Só que alguma coisa muito estranha aconteceu. Provavelmente, os navios tiveram de ser dados aos poucos com pagamentos por dívidas que o Jack teve, de forma que o Jack, de todos aqueles navios que o Gibbs conseguiu, ele apenas consegue ficar com o Pérola Negra. O Gibbs vê que já está chegando o fim da aventura, que tudo aquilo que eles haviam vivido já estava ficando para trás. E dessa forma ele fala que chegaram ao fim do horizonte. Mas toda a esperança que o Gibbs tinha é reafirmada pela chegada do filho do Will, o Harry Turner, que pediu que eles ajudassem a salvar o Jack de ser condenado. Ali nós vemos talvez a melhor batalha de Piratas do Caribe 5. E com tudo aquilo acontecendo, eles conseguem sim fugir de toda aquela manifestação, fugir daquele local, e o Gibbs mais uma vez fica ao lado do Jack, só que dessa vez não capitaneando o Pérola, mas sim capitaneando o Gaivota Imundo. Percebendo que a qualquer momento, por culpa dele, o melhor amigo dele poderia ser condenado junto com o resto da tripulação que fez parte da vida do Jack, o Jack fala que a única chance de tudo aquilo parar para parte da tripulação é que o Gibbs faça um motim. O Gibbs realiza o motim, é nomeado o capitão do Gaivota Imunda, enquanto o Jack, o Harry e a Karina saem num barquinho ao caminho da Terra. Mais lá na frente, o Gibbs fala que não quer muito aquele posto porque ele sabe que está chegando o navio e que a qualquer momento o capitão vai ser esfolado, vai apanhar. Porque para revelar onde o verdadeiro capitão, de certa forma, estaria indo. E dessa forma ele acaba entregando o posto de capitão para alguém que ele acha que poderia apanhar, no caso o Scrum. Eles são presos mais uma vez, e quando são presos eles utilizam a unha do Scrum para estar fugindo. Eles conseguem reencontrar o Jack quando o Jack já está com o Pérola Negra. Eles entram no Pérola Negra, o Gibbs ajuda em toda aquela batalha, eles chegam na tal ilha que a Karina tanto dizia que havia o desenho das estrelas, onde as estrelas indicavam o caminho. E naquele momento ele percebe que quando tá todo mundo feliz, o Harry é sequestrado. Por mais que o Harry tenha sido sequestrado, a pessoa que mais importaria naquele momento para ele seria o Jack. E aí ele vê que o Jack junto com a Karina caíram. Já que eles caíram, qual é a melhor alternativa? É simplesmente seguir eles para que, caso alguma coisa lá na frente aconteça, pelo menos o navio esteja próximo para ajudar eles. O Gibbs, junto com o Barbossa, acaba fazendo com que o Pérola Negra vá até onde o Jack e a Karina estão, e também o Harry, a tripulação do Salazar, tentando buscar o tridente de Poseidon. O navio, o Pérola Negra, está se aproximando, cada vez se aproximando, quando as paredes de água vão se fechando. O Barbossa desce e acaba resgatando eles, acaba se sacrificando. Enquanto isso, o Gibbs, que está lá em cima, está fazendo toda a força possível para ajudar com que o Jack e a Karina, mas principalmente, vamos dizer assim, o Jack, consiga subir, já que o Jack é o seu mais antigo amigo. Eu volto a pontuar isso. Quando todos estão lá em cima e simplesmente o Gibbs fala, tá, o Jack tá vivo, isso, a Karina tá vivo, Ale, o Harry tá vivo, que bom. Cadê o Barbossa? Cadê o Barbossa? Naquele momento, por mais que ele simpatizasse ao mesmo tempo que ele não simpatizasse tanto com o Barbossa, baseado em tudo que o Barbossa fez no passado deles, ele sofre a mesma dor que todos os outros ali sentem, talvez até um pouco mais, por mais que eles não fossem amigos há tanto tempo, o Gibbs serviu por um bom tempo ao Barbossa, não é mesmo? E as últimas coisas que nós temos sobre o Mestre Gibbs, sobre o Senhor Joshua Gibbs, é quando no fim de Piratas do Caribe 5, ele simplesmente, depois que o Jack recuperou o Pérola Negra, depois que a Elizabeth está com o Will, depois que todos estão com seus fins totalmente finalizados, ou, entre aspas, totalmente finalizados, ele pergunta ao Jack, o que nós devemos fazer agora, senhor? Nós devemos seguir as estrelas, Mestre Gibbs. Grande ideia, senhor. E mais uma vez, junto ao Jack, junto ao seu melhor amigo, talvez até poderemos considerar ele como se fosse o irmão que o Gibbs não teve. O Gibbs, na verdade, ele tem uma irmã chamada Margaret, mas não sabemos se é a mesma Margaret, mãe da Karina, não é mesmo? Mas o Gibbs, ao lado do seu irmão, podemos dizer assim, adotivo, acaba seguindo para o amado horizonte. E esse foi o Senta que lá vem o conto do Sr. Joshua Gibbs, com um resumo do início do que nós temos dele antes de Piratas do Caribe 1 e toda a história 1, 2, 3, 4 e 5 de Piratas do Caribe, certo? Se você gostou, eu peço a você, não esqueça de se inscrever nesse canal, curtir esse vídeo, compartilhar com seus amigos, me siga nas minhas redes sociais que vão estar aqui na descrição e até o próximo dia em que eu trago a história de um personagem que, por mais que seja dado bastante foco nele, algumas pessoas acabam deixando ele de lado.
E também trazendo a motivação, o motivo pelo qual o Gibbs é tão amigo do Jack. Na verdade, isso eu já falei. A questão de amizades entre personagens não tira os olhos do horizonte. Até o próximo vídeo. E tchau! Deixa o like nesse vídeo, ajude na divulgação. Ative o sininho e compartilha, irmão. Deixe a sua opinião, não esqueça de se inscrever. Se você não for inscrito, David Jones vai deixar.